A gente segue com mais um convidado. A gente conversa a partir de agora com o Dr. Conrado Gontijo, advogado criminalista, doutor em Direito Penal e Econômico pela USP, para falar sobre os pedidos de impeachment, né? Como nós detalhamos há pouco, vários já têm sido apresentados, pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias, e agora há a promessa de que mais pedidos sejam apresentados a partir das denúncias de Sérgio Moro. Doutor Conrado, como vai? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Adriana, e aos seus ouvintes. Pois é, doutor, e sobre esses pedidos todos, há embasamento jurídico para isso? Na avaliação do senhor, esses pedidos são viáveis? Certamente são viáveis, Vitor. O presidente Jair Bolsonaro vem de há muito praticando recorrentemente crimes de responsabilidade. Não havia até então, talvez, essa ruptura da relação que ele mantinha com o juiz Sérgio Moro possa permitir isso, ambiente político para que esses processos caminhassem. Mas o fato é que, ao procurar o ministro Sérgio Moro com a finalidade de promover substituições de dirigentes da Polícia Federal para criar uma Polícia Federal que atenda aos seus interesses pessoais, que forneça relatórios, como o ministro Sérgio Moro falou, que revele informações sobre investigações em curso, o presidente Jair Bolsonaro atua de forma absolutamente incompatível com aquilo que se espera de um presidente da República. E a Constituição Federal e a Lei dos Crimes de Responsabilidade são muito claras no sentido de que essas condutas são inaceitáveis e, sim, configuram crime de responsabilidade. As disposições são muito claras e vão no sentido de que deve ser responsabilizado aquele presidente, e o caso concreto do Jair Bolsonaro, que proceder de forma incompatível com a dignidade, com a honra e com o decoro do cargo. O Jair Bolsonaro vem fazendo isso há muito tempo e, pela primeira vez, a confirmação dessas práticas se dá por parte de alguém que estava dentro do governo. Então, da minha perspectiva, juridicamente, o caminho do impeachment está aberto. As condições jurídicas para que ele se inicie estão postas, já estavam postas anteriormente, mas ganham uma enorme força com o evento político de hoje, e caberá agora ao Congresso Nacional adotar as medidas para avaliar a necessidade de que esses processos caminhem. Não enxergo que o presidente da República, tendo praticado essas condutas, possa evitar que o processo de impeachment se instaure. Perfeito. Doutor, mesmo assim, as acusações, as falas todas do ex-ministro Moro não precisariam ser investigadas e comprovadas para poderem, talvez lá na frente, serem sim consideradas crimes? E como acontece, explica para quem nos acompanha direitinho, o processo, o passo a passo de um pedido de impeachment? Efetivamente, as declarações do ministro Sérgio Moro poderão e deverão ser melhor aprofundadas, mas no curso desse procedimento. A tramitação dos processos de impeachment, já há uma dezena de pedidos em face do presidente Jair Bolsonaro. Os pedidos de impeachment são dirigidos ao presidente da Câmara dos Deputados, que é competente nos termos da Constituição para dar início a esse processo. Inclusive, na data de ontem, salvo engano, o Supremo Tribunal Federal expediu uma notificação ao Rodrigo Maia para que o Rodrigo Maia esclarecesse o porquê em relação àqueles pedidos anteriormente feitos, aqueles pedidos de impeachment já apresentados, não ter havido qualquer tipo de encaminhamento. Ou seja, o Supremo já havia provocado a Câmara a que se manifestasse sobre o porquê dessa paralisia em relação aos pedidos anteriores. Esses fatos que surgem hoje e essas acusações, que são muito graves, feitas pelo juiz Sérgio Moro, certamente darão ensejo ao surgimento de novos pedidos de impeachment e mais, reforça a necessidade de que aqueles anteriores sejam examinados com o máximo cuidado. E o passo a passo do impeachment, doutor? Então, primeiro o processo vai à Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia faz um primeiro juízo de admissibilidade. A partir disso, o acusado é intimado a se defender, inicia-se um procedimento de instrução para obtenção de prova, obtenção de elementos em relação àqueles temas que são discutidos, e ao final é feito um julgamento no Congresso Nacional
para que seja, ao final, se considerar que houve a prática do crime de impeachment, cassado o mandato do presidente. O processo de impeachment ele se dá com um elemento jurídico que, na minha posição, já está definido, e uma segunda etapa, que é essa etapa de discussões e de produção de prova no Congresso Nacional, que tem um viés político um pouco mais acentuado. As etapas são longas, quer dizer, o processo de impeachment não é um processo de curta duração, há uma série de etapas, a produção dessas provas, a realização de audiências, essas votações que precisam contar sempre com maiorias e com quórums específicos. Há um rito a ser seguido, mas o fato é, os dados objetivos de que nós dispomos hoje nos dão condição jurídica de dizer que esse processo deveria ser iniciado e, eventualmente, as medidas de investigação que forem realizadas darão um tom daquilo que será o desfecho do processo. Tá certo, muito obrigada. Agora, 1h29, a gente conversou muito gentilmente com o Dr. Conrado Gontijo, criminalista, doutor em Direito Penal e Econômico pela USP. Muito obrigada pelo bate-papo, pelas informações. Boa sexta-feira e fim de semana, doutor. Até uma próxima. Muito obrigado, Adriano. Obrigado, Vitor. Um abraço a você.